Pai, nós te louvamos porque Tu és maravilhoso, Tuas promessas, Senhor Deus, são incomparáveis. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por esse ajuntamento, pela Tua igreja reunida, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque assim como o Senhor prometeu que enviaria o Espírito Santo e nos enviaria ao mundo, nós vivemos, Senhor Deus, na expectativa também do cumprimento da promessa que o Teu Filho retornará para nos buscar, Senhor Deus. Enquanto estamos aqui, Senhor Deus, aguardamos ansiosamente e sedentos, Pai, de ouvir a Tua voz. Por isso eu te peço, fala, Senhor Deus, com a Tua igreja nesse momento. Fala, Senhor Deus, por intermédio da Tua palavra, que possamos estar com mentes e corações, Senhor Deus, abertos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós aqui nessa noite. Que não haja nenhuma outra preocupação ou distração que venha roubar de nós o foco daquilo que é mais importante, que é a Tua voz, é o Senhor falando conosco. Porque entendemos quando a igreja se reúne para ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra, é um momento onde nós estamos experimentando um encontro real contigo, através da comunhão dos santos e através, Senhor Deus, da Tua palavra sendo lida, exposta, através, Senhor Deus, do momento de adoração que experimentamos agora. Obrigado, Senhor Deus, por essa comunhão. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Como o pastor Eduardo falou na abertura do culto, queria dar boas-vindas a você que está nos visitando. Talvez se você está aqui pela primeira vez, não vai embora depois sem preencher o cartão de conexão. A gente tem um presente para você que está vindo pela primeira vez. Hoje também é a noite de festa, nós teremos o batismo dos nossos irmãos Gustavo e Maria Eduarda. Quando a gente estiver encerrando, as crianças vão retornar, né? Enquanto a gente estiver louvando após a mensagem bíblica, para que elas também participem desse momento. Então, é uma noite de muita alegria. E a gente também está, nessa noite, chegando já ao fim, né? É a penúltima mensagem da nossa série Emoções, lidando com os sentimentos à luz do Evangelho. A gente começou essa série de mensagens no mês passado, e a gente está chegando ao final dessa série. Já falamos sobre alguns sentimentos que dominam o nosso coração, que de alguma forma acaba nos fazendo escravo de alguns sentimentos que acabam nos levando a pecar. E hoje a gente vai falar sobre mais um sentimento que pode ser algo pecaminoso na nossa vida, que é o sentimento de ira. Você se considera uma pessoa calma? Existe alguma coisa, mesmo você sendo alguém calmo, que te tira do sério? Quando isso acontece, aquilo que te tira do sério, mesmo você sendo a pessoa mais calma da sua casa ou da sua família, não sei, como que você reage? Existe um sentimento que nos afeta em algum grau, a todos nós, que é a ira, como eu disse. A ira, ela é uma realidade. Existem questões, por mais calma que a pessoa seja, existem questões que sempre vão nos levar a sentir raiva, a ficar irado com alguma coisa ou situação. A grande questão é que a ira, ela se torna um grande problema na nossa vida. Deus fala que a ira nos leva a pecar. Fala que a ira, além de nos levar a pecar, ela é uma tolice. E que os filhos de Deus, eles precisam ser mansos. Que mansidão é uma característica que descreve pessoas regeneradas, pessoas que nasceram de novo, pessoas que foram adotadas por Deus em Cristo Jesus. Aí você pode me perguntar, mas não existe nenhum tipo de ira que seja justa?
Eu gostaria de meditar com você nessa noite, à luz de um texto narrado no livro de Números, no capítulo 20, do versículo 1 ao 13, onde Moisés passou por uma situação que levou a ficar irado. Como ele reagiu e quais problemas foram acarretados na vida de Moisés em um momento que lhe causou ira. Números 20, de 1 a 3, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir. Se você não tiver com a Bíblia, você pode acompanhar no telão. A palavra de Deus que diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu, e ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido, quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês nos trouxeram à congregação do Senhor, a esse deserto, para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romães, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e os animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes, será que teremos que fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar esse povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Essa é a palavra de Deus para nós. Esse texto é um segundo momento de uma situação muito parecida. A gente costuma aprender com a experiência. Quando a gente passa por uma mesma situação mais de uma vez, a experiência da situação passada nos dá maturidade, ou pelo menos deveria nos dar maturidade, habilidade para lidar novamente com aquela situação. O que está acontecendo aqui? O texto começa no versículo 1, que este era o primeiro mês. O primeiro mês de quê? O primeiro mês do fim da peregrinação do povo no deserto. E acontece um fato inusitado. No final daquela jornada, falta água para o povo. Um fato que havia ocorrido no início da jornada também. E no início da jornada, quando faltou água, Deus falou com Moisés para ele pegar o bordão, ferir a rocha, para que na rocha brotasse água para o povo. E assim Moisés fez, e o povo teve a sua sede saciada. Nesse segundo momento, depois de uma longa jornada, de profundas experiências de provisão divina para com o povo
sofre com a falta d'água novamente. Quem é morador do Rio de Janeiro sabe bem o que é isso, falta d'água. Como que é ruim ficar sem água. Imagine só, ficar sem água no deserto. A gente fica louco quando falta água, e geralmente falta água no verão, aqui no Rio. E o povo no deserto, e falta água. A situação de Moisés não era nova. Era uma situação que se repetiu. Na primeira situação, Deus deu uma ordem, fira a rocha, ele feriu, saiu água, o povo teve sua sede saciada. E esse era o primeiro mês do fim dessa jornada. Só que nessa segunda experiência de Moisés e do povo de Israel, nós vemos algumas características, identificamos algumas coisas aqui, onde esse momento narrado no livro de Números se difere um pouco do primeiro momento de sede narrado lá no livro de Êxodo. A primeira coisa, eu queria pontuar essas coisas que a gente identifica. A primeira delas é que o texto começa dizendo que Miriam havia morrido. A morte de Miriam. Quem era Miriam? Miriam era irmã de Moisés e de Arão. Quem era Moisés e Arão, se você não está familiarizado com essa história? Eram os líderes do povo. Os homens que Deus escolheu para pastorear o povo durante aquele período de deserto. Era um momento de luto para Moisés e para Arão. Eles haviam acabado de perder a sua irmã. Não era uma morte qualquer para aqueles dois homens. Era a morte da sua irmã. Mas a gente identifica que o texto começa falando isso, dando essa ênfase. Mas a segunda coisa que a gente identifica nesses 13 versículos é a reclamação do povo. Aí você fala, é óbvio que no deserto, sem água, as pessoas vão ficar insatisfeitas. A gente fica insatisfeito quando falta água. Mas se você olhar para toda a história, e não só para aquele fato, se você ler todo o livro do Êxodo, lê também o livro de Números, você vai perceber que em nenhum momento faltou nada para o povo. O povo não passou fome, o povo não passou frio, o povo não passou sede. Deus providenciava uma coluna de fogo à noite para aquecer no frio do deserto que faz à noite, providenciava uma nuvem durante o dia para proteger do sol, fazia chover um maná do céu, um alimento, uma espécie de pão, para que eles se alimentassem, providenciou carne de codornas para o povo se alimentar também, sem que eles precisassem fabricar aquele alimento, cultivar, alimentar aqueles animais. Deus providenciou tudo. Durante 40 anos, Deus foi o provedor daquele povo. E o povo ainda assim reclama, mesmo tendo experimentado durante muito tempo, de forma sobrenatural, a experiência divina, a providência divina. O que a gente vê também? Que o povo, ao começar a reclamar, começa a desejar voltar ao Egito. No Egito, o povo era escravo. Quantas vezes nós somos libertos da escravidão do pecado, salvos por Deus, e no primeiro momento que alguma coisa vai mal na nossa vida, a gente começa a questionar e começa a desejar voltar a ser escravo, alegando que quando não era crente, as coisas pareciam ser melhores, embora não fossem. A gente começa a imaginar na nossa mente, projetar momentos isolados de uma alegria ou de uma felicidade superficial e querer comparar com um momento pontual ruim que a gente está vivendo e querer relacionar isso de alguma forma com o fato de que agora somos cristãos e parece que agora que eu sou cristão tudo vai mal. O povo de Israel, há milhares de anos atrás,
Aquele povo é igualzinho a gente. A gente tem essa tendência de sentir saudade da escravidão. Então o povo reclama. Eu não estou falando que sentir sede no deserto não é motivo de indignação. Mas olhando para todo o contexto, sabendo que Deus nunca desamparou aquele povo, o que a gente tira de lição importante desse segundo ponto, da reclamação do povo, é que, de alguma forma, esse episódio explica sobre a natureza maligna do homem. Essa ideia de que o homem naturalmente evolui com o tempo, se tornando alguém melhor, como dizem os humanistas, a gente vê que não é uma realidade. Da mesma forma que muitos anos, décadas anteriores, o povo reclamou, o povo voltou a reclamar. Cometeu o mesmo pecado da reclamação. As mulheres já começaram o estudo, no livro Pecados do Deserto, do pastor Renan Dias, sobre o livro de Números, que narra alguns momentos antes desse momento. Os homens, nós vamos começar a estudar. Se você não adquiriu o livro ainda, adquira, tem lá atrás. O povo reclama, cai no mesmo pecado novamente, mesmo tendo provado da bondade e da providência de Deus. O homem sem o evangelho, ele continua carregando a sua natureza caída. O tempo não é um elemento de regeneração do homem. O que regenera o homem é o evangelho. Da mesma forma que uma volta ao passado, às vezes a gente vê pessoas, ideias como um retorno ao passado, preservar algumas coisas, como o homem do passado fosse melhor como o do presente. Depois da queda, depois do Éden, o homem sempre foi igualmente mau. Muda a forma como essa malignidade humana, muitas vezes ela é expressa, mas o homem é igualmente mau. O tempo, nem um avanço para o futuro, nem um retorno ao passado é capaz de regenerar o coração do homem. Só o Evangelho tem esse poder. Mas a gente vê aqui uma terceira característica, um terceiro fato que a gente identifica nesses 13 primeiros versículos, que é a insensibilidade do povo. Mesmo que o povo não tivesse provado de toda a providência, de toda a bondade de Deus, o povo vai reclamar com Moisés e Arão no momento de luto. Mesmo que o povo duvidasse ou não soubesse que Deus era o provedor, foi de uma tremenda insensibilidade a reclamação naquele momento. Eles se rebelaram. O texto diz que houve uma rebelião. O povo se ajuntou contra os dois. No momento onde aqueles dois homens choravam a perda da sua irmã. Eles também foram insensíveis ao reclamarem com seus pastores que viviam um momento de dor. O povo ali naquele momento se comportaram como aqueles que a gente chama de sem noção. A pior coisa que tem é lidar com gente sem noção. Quantos aqui já não passaram por situações, talvez não necessariamente iguais, mas abordagens inapropriadas em momentos inapropriados? É um terceiro fato que a gente identifica nesse texto. E existe um quarto fato que a gente identifica, que é onde a gente quer se aprofundar, que é a ira de Moisés. Só que diante dos outros 3 fatos que a gente vê, como não ficar irado? O cara tinha acabado de perder a irmã. O povo vem reclamar num momento de luto, uma reclamação de um fato, onde o povo sabia que Deus nunca havia os deixado desamparados. E também com essa insensibilidade. Como não ficar irado? O que a gente vê em Moisés, num primeiro momento, é uma ira completamente justificável. Só que não é isso que o texto diz.
Por isso eu gostaria de caminhar com vocês para o problema da ira nesse momento, mesmo sendo uma ira, aos nossos olhos, completamente justificável. Observe que dessa vez, Deus ele não fala para Moisés ferir a rocha. Deus fala, fale a rocha. Bastava Moisés dar uma ordem para a rocha, e sairia água da rocha. E o que Moisés faz? Golpeia violentamente, não só uma vez, mas 2 vezes a rocha. Mas sai água do mesmo jeito. O objetivo foi cumprido. Ainda assim, Deus reprovou a atitude de Moisés. Então, a primeira lição que a gente tira é que o pragmatismo pode ser pecado. O que é o pragmatismo? Não importa o meio. O importante é chegar ao objetivo. O objetivo era matar a sede do povo. Moisés conseguiu, não só do povo, como também dos animais. Mas Deus não mandou ele golpear a rocha. Deus ele não se importava somente com o resultado, mas a forma, o meio para se atingir aquele resultado. E por que Moisés golpeia a rocha, fere a rocha, ao invés de falar a rocha? O texto não explica claramente, mas ele pode ter sido impulsivo, ele quis descontar a sua raiva ali, ou até mesmo tomado por ira, ele não prestou atenção nas instruções que Deus deu a ele. E quantas vezes nós erramos porque somos dominados com a ira e a gente não entende o que alguém está falando com a gente, justamente porque a gente está tomado por ira. A gente interpreta de um outro jeito. É natural, de alguma forma, que ele tenha golpeado a rocha, talvez por ter se lembrado daquilo que ele viveu no passado, e que no passado a forma como a água saiu da rocha foi através de um golpe. O que nós vemos aqui é que após anos de constante serviço e paciência, de forma muito singular, Moisés cai em um ponto muito grave. Ele age com ira. Aquele que era longânimo agiu com ira. E a gente vê, no verso 9, uma afirmação muito interessante de Moisés, que mostra que essa atitude, de alguma forma, levou Moisés a querer usurpar o lugar de Deus, quando ele diz: agora, rebeldes, escutem, será que teremos de que fazer com que saia a água dessa rocha para vocês? Não era Moisés que estava fazendo sair a água da rocha, era Deus. Ele atribuiu para si a obra de saciar a sede do povo. Moisés fala isso e em seguida age violentamente, golpeando a rocha 2 vezes, enquanto Deus disse: basta falar. Moisés atinge o objetivo. Ele dá água para o povo, ele dá água para a criação de animais, mas ele age como um pragmático. Mas para Deus, tão importante quanto o resultado era o meio. Deus não está interessado apenas no resultado, mas como nós fazemos algo para atingir aquele resultado, para que ele seja glorificado, não só no objetivo a ser cumprido, mas no processo. Por isso que na vida dos filhos de Deus, mesmo que haja um fracasso aos olhos humanos, mas quando nós trabalhamos ou fazemos aquilo, mesmo não tendo objetivo, de uma forma obediente a Deus, Deus é glorificado na nossa vida, no sucesso ou no fracasso, quando nós somos obedientes. Mas se a ira de Moisés, de certa forma, era justa, qual foi o problema, então, de Moisés se irar? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês. A ira de Moisés, a ira levou Moisés a pecar. Em Efésios 4, 26, a palavra de Deus diz o seguinte: fiquem irados e não pequem. Não deixem
que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Observe, Deus fala através da sua palavra que a ira é um sentimento normal de nós seres humanos. Mas o que ele diz? Não deixe que a ira te leve a pecar. Quando ficar irado, deita a cabeça no travesseiro, espera essa ira passar, essa raiva passar, e depois você age. Quantas vezes você já se arrependeu de ter respondido a alguém de impulso, com raiva, e você percebeu que você não precisava responder daquele jeito? Você até talvez tinha razão, mas pela forma como você respondeu, a forma como você agiu, produziu um resultado ruim. Mas no caso de Moisés aqui, o resultado não foi o mesmo. O objetivo não era que a água saísse, mas não foi isso que Deus mandou ele fazer. As nossas indignações não legitimam as nossas ações. Independente de como nós nos sentimos, desobedecer a Deus nunca é uma justificativa. Ou melhor, a nossa raiva, a nossa indignação nunca é uma justificativa para desobedecer a Deus. Mesmo que a nossa indignação produza o resultado esperado, a Bíblia fala que a ira nos leva a pecar e, além disso, ela também fala que é tolice. A ira é uma tolice. Provérbios 29:11 diz: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Ele domina a ira ao invés de ser dominado por ela. Eclesiastes 7:9 vai dizer: não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Deus nos diz que agir pela ira, além de nos conduzir ao pecado, é coisa de gente tola. É Deus que diz isso na sua palavra. Aí eu te pergunto, como você quer viver nessa terra? Como um sábio ou como um tolo? Terceiro ponto, a ira nunca produz justiça. Às vezes a gente acha que a ira, agir com ira, vai ser capaz de produzir a justiça diante daquele fato que está nos trazendo indignação. No livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 19 ao 20, vai dizer o seguinte: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. O que a ira humana produz? Vingança. E vingança não é sinônimo de justiça. Quantas vezes você já agiu no calor das emoções? Como eu disse, se irou e depois se arrependeu do que disse ou do que fez. A ira só produz uma justiça própria que não provém de Deus. Uma justiça que não é justa. E na maioria das vezes, produz vingança. A ira só produz resultados ruins. Salmo 37:8, versículo 8, diz o seguinte: deixa a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. A gente está falando sobre o texto de Números, sobre um sentimento que Moisés falou. Mas eu estou trazendo esses exemplos para vocês perceberem o quanto a Bíblia fala repetidamente, principalmente nos livros de sabedoria, como Provérbios e Eclesiastes, sobre o problema da ira e como a gente insiste a se irar. Por isso, o quarto ponto é que a ira não cabe ao crente. Mais um motivo para não ficar irado, além do fato dela não produzir justiça, além do fato da ira ser uma tolice, além do fato da ira nos levar a pecar, simplesmente nós não devemos ser uma pessoa irascível pelo fato dela não caber ao crente. Colossenses 3:8 vai dizer: agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena ao falar.
Você percebeu como Deus classifica a ira como um pecado e não como uma virtude? Embora, em muitos contextos, a sociedade, a cultura, tente colocar para a gente a ira como uma virtude, e a Bíblia chama de tolice, de caminho para o pecado e de pecado. Você percebeu como Deus classifica dessa forma? E não como uma virtude? E às vezes até mesmo para justificar os nossos impulsos, a nossa ira, a gente chama a ira de personalidade forte. As pessoas têm procurado palavras mais brandas para pecados. Imoralidade sexual virou affair, ira se tornou personalidade forte, mentira se tornou, não, ele não é muito firme com as palavras. A gente procura, né, encontrar palavras brandas para pecados. E a Bíblia fala como a ira é um pecado e ela não cabe para o crente. A Bíblia ela fala sobre o fruto do Espírito, que são 8 características que compõem um perfil de um filho de Deus. E você vai perceber que nessas 9 qualidades, nessas 9 características, a maioria delas são oposições diretas à ira. Isso é algo tão grave que Deus vai falar em sua palavra que nós devemos, inclusive, nos afastar de pessoas assim, que esse tipo de sentimento nos contagia e nos leva também a pecar. Provérbios 22, versículos 24 e 25 vai dizer o seguinte: não faça amizade com quem fica facilmente irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso em uma armadilha. Aí eu te pergunto, quais têm sido as suas referências? Como você tem deixado ser influenciado em uma cultura onde ficou na moda sentir prazer na ira, usar linguagem chula, como a palavra de Deus diz, que o crente ele abandona a linguagem indecente, a ira, a maldade. Mesmo que essa pessoa ela tenha capilaridade, influencie milhares de pessoas, não cabe ao crente seguir, se influenciar por pessoas com essas características. Meu irmão, minha irmã, cuidado, mesmo que você fale, não, mas o conteúdo é bom. Mesmo essa pessoa se portando dessa forma, a palavra de Deus diz que não pode brotar da mesma fonte o bem e o mal. Da mesma forma que o crente ele tem algumas características como bondade, fidelidade, amor, longanimidade, que é o fruto do Espírito, que evidenciam, que o caracterizam. Os filhos das trevas também possuem características. Lembre-se de quem você é em Cristo e que a ira, além de pragmaticamente ser algo ruim, é algo que não cabe para o crente. Da mesma forma que as virtudes do fruto do Espírito caracterizam o crente, a ira, a maldade, a linguagem obscena caracteriza os filhos das trevas. E nós vemos que Moisés, sendo um homem de Deus, ele foi levado a pecar porque deixou, nesse momento, ser dominado pela ira, mesmo estando em um momento onde a sua ira, humanamente, era completamente justificável. Mas em um determinado momento, ele não se controlou. O que a Bíblia nos chama é para o domínio próprio. E domínio próprio é ter controle sobre si, mesmo em situações adversas. Moisés estava de luto. Moisés sabia que Deus era o provedor, mas o povo se reúne contra ele e começa a reclamar.
A sua fé, a sua espiritualidade foi testada naquele momento e ele cedeu. A indignação injusta e insensível do povo não poderia se tornar justificativa para Moisés perder o controle. Porque ele era um filho de Deus. E o que Deus espera de nós é domínio próprio. E Moisés pecou porque se irou. Porque naquele momento ele não se controlou. Por mais que a sua ira fosse justa, Moisés estava de luto. A indignação do povo demonstrava incredulidade. Uma incredulidade diante de um Deus que proveu tudo ao tempo todo para eles. Mas ainda assim, todos esses fatores não justificaram o pecado de Moisés de desobedecer a Deus e não fazer exatamente como Deus pediu que ele fizesse. E o que acontece com Moisés por conta da sua desobediência? Por causa da sua desobediência, ele foi impedido de entrar em Canaã, que é a terra prometida. Ele liderou o povo, ele abriu o Mar Vermelho, foi um instrumento de Deus. Deus abre o Mar Vermelho através de Moisés, atuando na vida de Moisés, liderando o povo para um momento histórico, um dos momentos mais importantes da história da humanidade. Mas por conta dessa desobediência, você pode pensar, poxa, mas que o cara foi usado por Deus para liderar o povo na travessia do Mar Vermelho, e porque ao invés dele falar com uma pedra, ele bate 2 vezes na pedra, Deus, ele não deixa ele finalizar um projeto de tanto tempo. Meus irmãos, foi isso que aconteceu. E a gente vê nesse momento, Moisés ele é descrito como um dos grandes homens da história, alguém tremendamente usado por Deus. Mas a gente vê aqui uma tipologia, isso não significa que Moisés não foi salvo, pelo contrário, a Bíblia fala sobre Moisés como um daqueles que fazem parte da história da redenção. Mas Canaã é uma tipologia do céu. A ira de Moisés provocou nele uma rebeldia. Moisés não entrar com Arão junto com o povo em Canaã, na terra prometida, mostra para nós algumas coisas. Primeiro, quem estava conduzindo o povo não era Moisés, era Deus. A libertação completa do povo não era para a glorificação do nome de Moisés, mas para o nome de Deus, independente de quem estivesse à frente. A igreja de Cristo é glorificada, existe para glorificar a Deus, independente de quem esteja liderando. Existe um livro muito bom, chamado Pastor Desnecessário. Eu li alguns anos atrás. É muito bom esse livro. Moisés, embora tivesse um papel fundamental, ele era completamente desnecessário. Porque Deus foi glorificado através do povo. Tudo que Deus fez foi para que Deus fosse glorificado e não Moisés. Então mostra que o resultado de libertar o povo iria acontecer com ou sem Moisés entrando em Canaã. E mostra uma outra coisa. Canaã como uma tipologia do céu, a nossa rebeldia também nos impede de chegarmos a Canaã eterna, a terra prometida. Deus usa esse fato para nos trazer como lição que aqueles que estão em estado de rebeldia não estão aptos a entrar na terra prometida. Sim, nós colhemos consequências dos nossos pecados aqui na terra. Às vezes a gente tem uma indignação justa, mas por sermos dominados pelo sentimento de ira, a gente age errado e mesmo tendo a razão, acaba sofrendo consequências. Mas há uma realidade espiritual também nesse texto. Deus ele providencia Jesus Cristo para nos tirar do estado de rebelião, para que a gente esteja apto a entrar
na terra prometida. Por isso que o remédio para a ira é se lembrar do Evangelho. É se lembrar que nós também estávamos irados contra Deus, em rebeldia com Ele. Mas Deus, Ele não devolve essa ira para nós, pelo contrário, Ele deposita em Jesus Cristo, para que nós pudéssemos estar aptos a também entrar na terra prometida. Ele remove o estado de rebelião que nós estávamos em Jesus Cristo. Então, quando a gente se lembra do Evangelho e se lembra que a maior ira de todas foi aplacada em Jesus Cristo, isso deve acalmar o nosso coração nas nossas indignações desse mundo. Lembrar quem nós somos em Jesus Cristo e como a ira de Deus foi aplacada e não nos afeta mais. Canaã não era o céu, mas era uma tipologia de céu. Moisés, como eu disse, foi salvo, a própria Bíblia fala sobre isso. Mas essa atitude dele, desse episódio para a sua vida, tipifica a nossa história sem Deus. Tipifica a história de todos aqueles que não recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Moisés, ele não entra na terra do descanso por causa da sua rebeldia. Assim como o homem rebelde não entrará na terra do descanso eterno, na terra prometida, por causa da sua rebelião e desobediência. Só que a boa notícia é que a ira de Deus, por conta do nosso pecado, não foi depositada em nós, mas em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que não pecou, teve a ira de Deus aplacada sobre os seus ombros, ira que estava destinada a nós. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 36, nós podemos ler o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A história de Moisés fala de alguém que foi dominado pela ira e foi levado a pecar. E a consequência terrena do seu pecado aponta para a consequência eterna daqueles que vivem aqui nesse mundo em rebelião contra Deus. É uma tipologia do próprio Evangelho. Por isso, o remédio para a nossa ira é se lembrar do próprio Evangelho. É se lembrar da ira que foi aplacada, a maior ira de todas, restaurando a comunhão nossa com o nosso Criador. Sabendo disso, sabendo que mesmo sendo merecedores da ira de Deus, essa ira não foi depositada em nós, nós devemos agir de igual modo para com o outro. Sabendo que mesmo, talvez, aquela pessoa que nos feriu, mesmo que ela seja merecedora da nossa ira, Deus oferece a nós, filhos de Deus, algo chamado misericórdia. O povo de Israel, naquele momento, merecia a ira de Moisés. Merecia a ira de Arão. Os caras estavam de luto. Os caras ralaram conduzindo o povo. Os caras sabiam que aquele povo tinha experimentado a providência de Deus várias vezes. E ainda assim, naquele momento, eles reclamam e desejam voltar à escravidão no Egito. Mas por mais que eles fossem merecedores da ira, Deus, ele queria prover água, simplesmente através de uma ordem, a uma rocha. Deus queria que Moisés manifestasse misericórdia. Porque a ofensa que o povo causou a Moisés é infinitamente inferior à ofensa que nós, pecadores, causamos ao nosso Criador, e ainda assim fomos alvo da sua misericórdia. Portanto, quando você for tentado a se irar, lembre-se de que você também já foi merecedor da ira, mas você recebeu misericórdia. E quem recebe misericórdia, precisa repartir misericórdia. Assim como
nós recebemos a generosidade de alguém, isso deve nos tornar mais generosos? Ao entendermos que a nossa ofensa, a ofensa que nós causamos a Deus, é infinitamente maior do que qualquer ofensa que alguém possa causar a você. E se lembrar a forma como Deus te tratou, deve te levar a colocar a cabeça no travesseiro, a se acalmar, como a própria palavra de Deus diz, saber que isso é tolice, e que essa ira ela vai ser abrandada. E você vai poder agir com justiça, com serenidade e também com misericórdia. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, Senhor Deus, porque a tua ira foi aplacada em Jesus Cristo. Nós éramos alvos, Senhor Deus, dessa ira, mas o Senhor exerceu misericórdia a nós. Como nós somos gratos a Ti por isso. Como nós, Senhor Deus, nos sentimos constrangidos de tão grande amor e tão grande graça, Senhor Deus, que nós não somos merecedores. Por isso eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, a que não sejamos escravos dos nossos sentimentos, mas que a gente esteja apto a controlá-los. Que todas as vezes que formos, Senhor Deus, tentados a pecar, a ficarmos irados, que o Teu Santo Espírito seja o árbitro em nosso coração, a Tua palavra, Senhor Deus, seja o nosso direcionamento, e que a gente venha se arrepender, se acalmar, e entender que a ira do homem não produz a justiça do Senhor, como a Sua palavra diz. Mas eu também te peço, se há pessoas aqui que ainda não conheciam a mensagem do Teu Evangelho, que elas possam entender. Que elas estavam em estado de rebelião, que eram alvos, Senhor Deus, da Tua ira, mas que o Senhor providenciou Jesus Cristo para receber toda essa ira em nosso lugar e fazer de nós, Senhor Deus, santos, irrepreensíveis aos Teus olhos, pelos méritos daquele que nos salvou. Por isso eu te peço, abra o coração e a mente, Senhor Deus, dessa pessoa, que ela possa compreender e assimilar o Evangelho e entender a Sua obra por nós. No nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Como nós falamos, hoje é uma noite de festa. Hoje é a noite de batismo. É uma noite onde nós celebramos, através da vida de dois irmãos, que entenderam que a ira de Deus foi aplacada em Jesus Cristo e que agora eles não são mais condenados, mas são livres, libertos e salvos em Jesus Cristo.